A jornalista do Estadão Constança Rezende está sendo queimada em praça pública pela direita e defendida pela esquerda e pelas mídias tradicionais por uma frase em inglês. Uma frasezinha. Para ser mais preciso, uma palavra. Because. Essa é a palavra que ela está sendo condenada por ter utilizado. Hey everyone, it's Teacher Mike here. Se você não me conhece, sou professor de inglês aqui no Canadá. Há 3 anos eu moro aqui e ensino inglês aqui. E como esse tópico tocou nos 2 pontos que eu mais gosto de falar, política e inglês, penso eu, que maravilha, vou poder falar de política e inglês ao mesmo tempo, sem sair do tópico, falando especificamente dos problemas de você não saber inglês quando você está numa profissão como a de jornalismo, do problema de você ser mal interpretado, da importância de você ter responsabilidade na hora de falar coisas, e de como você não pode culpar os outros se eles interpretaram mal você, porque você não soube falar inglês. Vou fazer um pequeno histórico do caso, explicar exatamente o que aconteceu. Se você está um pouco perdido, pode me ouvir com calma que eu vou explicar bem didaticamente, certinho, exatamente o que foi que aconteceu, o que está acontecendo, que essa história mais ou menos explodiu aí pela internet de ontem pra hoje. Então se você me conhece de perto, você provavelmente sabe que eu sou mais de direita, sou mais conservador, gosto muito da literatura conservadora, e exatamente por isso não gosto do PT, e fiquei muito feliz quando o Jair Bolsonaro ganhou a presidência. Logo, eu teria uma certa parcialidade na hora de fazer esse vídeo. Eu vou fazer o máximo para que eu seja o mais imparcial possível e faça com que você crie suas próprias conclusões em vez de criar alguma conclusão para você. Além do mais, eu não sei de onde meus amigos tiram essa coisa de que eu sou de direita, isso é uma bobagem pura e é uma invenção da mídia, tá ok? Agora falando sério, o histórico que aconteceu é exatamente o seguinte. Eu anotei aqui para não me perder. Um jornalista francês chamado Jawar Halib, ele publicou um áudio de uma conversa com essa jornalista em que ela fala exatamente a seguinte frase. E aqui é exatamente o que ela fala. I only do that. I think 1/3 days doing only this case because this case can compromise ruin Bolsonaro. O que a gente entende dessa frase, corrigindo as imprecisões do inglês dela, é o seguinte. Eu faço apenas isso. Eu acho 30 dias, porque esse caso pode comprometer, arruinar o Bolsonaro, tá? Então, quando esse texto saiu publicado pelo jornalista Jawar Halib, alguém, uma pessoa, que eu não sei quem é, foi lá e fez um vídeo que também está traduzido errado, tá com imprecisões de tradução, fez um vídeo em que ele coloca o áudio e coloca a tradução ao mesmo tempo, e esse vídeo foi retweetado pelo presidente Jair Bolsonaro, em que o Bolsonaro fala exatamente o seguinte. Constança Rezende, de O Estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional de O Globo, querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. E exatamente o vídeo que o áudio é feito, é esse vídeo aí que vai aparecer pra você. Only this case, I think my life is destroyed. I only do that. I think 1/3 days doing only this case because this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. Yes, I think my biggest concern is that think that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. Como você pode ver, esse vídeo ele tem um pouco de imprecisão. Ele traduz a frase dela, a frase que ele traduz não é a frase correta. Ele fala, eu só faço isso, esse caso que pode comprometer, está arruinando Bolsonaro. Essa frase que foi traduzida e colocada nessa telinha, com esses sons sonoros, de investigação policial, dá a entender que ela só faz isso, e ela faz isso porque esse caso pode arruinar Jair Bolsonaro. E outra coisa que também dá a entender, a gente chega a essa mesma conclusão, quando você lê, parece que ela fala isso mesmo, principalmente por causa daquele because que ela coloca lá, porque isso pode arruinar Bolsonaro. Então essa é a tese do próprio Bolsonaro. Depois de ele ter visto o vídeo, ele tweetou e fez a tese. O Washington Post fez a mesma tese. Left using anti-Trump playbook against Brazil's new conservative president. Então você tem aí a mesma tese. A esquerda está usando do manual anti-Trump contra o novo presidente conservador do Brasil. E o texto original, escrito em francês, que eu, com a ajuda do Google Tradutor e com a ajuda do meu francês quebrado, consigo entender e consigo ler, a ideia do texto original é a mesma. É a ideia de que os jornalistas brasileiros que têm uma relação partidária, ou seja, que tem um lado, né,
usam de truques, de malandragens, para que eles arruinem ou contribuam para a destituição do presidente Jair Bolsonaro. E exatamente o que fala o jornalista Jawar Khalid é o seguinte: a conversa registrada entre mim, estudante, e Constância Rezende, do estado de São Paulo, revela que a verdadeira motivação por trás da cobertura negativa midiática, por causa da cobertura midiática negativa, é essa de arruinar o presidente Jair Bolsonaro e de provocar a sua destituição. Esse estudo de caso sobre o modo em que as mídias brasileiras partidárias, partisãs, tratam a informação, revela que eles não são interessados nos fatos reais, mas utilizam simplesmente histórias negativas, muitas vezes inventadas, sobre a família do presidente Bolsonaro, que foi eleita... Eu não entendi bem esse final aqui, que foi eleita democraticamente. É isso que ele quer dizer. Então, a tese dele é a mesma do Bolsonaro, que é a mesma do jornal Terça Livre, que vazou essa notícia pela primeira vez. Então, a ordem exata dos fatos é jornal francês, Terça Livre, e aí se espalha pela internet. Vocês sabem como funciona a internet. E o Bolsonaro vai lá, tuita, do tweet isso se espalha, e aí, obviamente, a jornalista é atacada e tudo mais. Daí, o jornal O Globo, obviamente, vai defender os seus, né, comparsas, né? Então o Globo, a tese do jornal O Globo é a seguinte: Bolsonaro compartilha texto com falsa acusação a jornalista, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro publicou esse texto com uma falsa acusação, dizendo que a acusação não é verdadeira, dizendo que a acusação é falsa. Agora, a grande questão que nós temos duas teses contrastantes, né? Número 1, a tese do Jair Bolsonaro, do Washington Post, do Terça Livre, do jornalista principal, aquele que liberou a primeira gravação. Estaria esta menina admitindo que ela se usa né, de uma falsa realidade para arruinar a Jair Bolsonaro? Estaria ela admitindo isso? E aí você pode ouvir os outros áudios. Aqui meu ponto aqui não é falar de política. Você pode ouvir os outros áudios e ver que ela pegou os documentos do COAF, sabendo que os documentos não são públicos e tudo mais. Ela até dá risada disso. Mas assim, não é esse o ponto é só o inglês, né? Então, a questão é, estaria ela admitindo isso com aquela frase? Estaria ela admitindo que ela faz aquilo porque pode arruinar o presidente? Né? Essa é a pergunta. Ou estaria o Globo certo, dizendo que não, aquele áudio não é claro, né? O áudio que você ouviu aí não é claro e por isso não seria suficiente para dizer que ela está arruinando, que está fazendo isso apenas para arruinar a imagem do presidente. E então você tem essas duas teses. E a minha tese, minha humilde tese, e eu falo humilde porque realmente humilde, dizendo que eu realmente posso estar errado, mas o meu ponto de vista disso aqui é que, número 1, ela usou o because sem querer, naquele momento. O because, você ouvindo o áudio, você pode perceber que é sem querer que ela usa. Ela usou como uma forma de preencher um vazio, e a gente vê isso muito comumente em alunos que estão aprendendo inglês, e eu garanto pra você, já dei aula pra 300, sei lá, 400, sei lá quantos alunos que eu já dei aula, seja presencial, seja online, que eu sei nesses últimos anos que usam esses instrumentos de preencher a fala, que a gente chama de fillers, ou enfim, você pode chamar do que você quiser, que eles preenchem um vazio na hora de pensar. Muitos estudantes brasileiros usam a palavra because. Então, não é de propósito, é só para preencher um pequeno vazio na fala, e ela usa isso como artefato sem querer. Semanticamente, apesar de parecer que ela fala, eu faço isso apenas porque vai prejudicar o Bolsonaro, eu acho que ela não quis dizer isso. Eu acho que ela quis dizer que ela está trabalhando com isso por muito tempo e que isso pode arruinar o Bolsonaro. Mas que aquele porquê que está ali não foi utilizado no sentido de criar uma relação entre uma frase e outra. E eu acho que consigo argumentar para você, para que eu consiga convencer você disso também. Veja bem, quando você escuta o áudio, vamos colocar ele mais uma vez para a gente ter certeza disso. Only this case, I think my life is destroyed. I only do that, I think third days doing only this case because
this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. Alright, então quando você escuta de novo, você começa a perceber. A primeira coisa que ela fala, I only do that, né? Ela abre com isso e dá pra ver que ela quer dizer, eu só faço isso em questão de tempo. E quando ela fala, my life is destroyed, ela quer dizer, a minha vida está destruída porque eu não tenho tempo. Ela quer dizer a questão de tempo. É por isso aquele only, I only do that. Não é eu faço somente isso para destruir o Bolsonaro, é eu apenas faço isso. É só isso que eu faço, porque eu estou muito ocupada com esse caso. Quando ela fala o because, logo depois daquele because tem uma pausa. Nesse momento o cérebro dela está pensando. Aquele because anterior, ele foi falado sem saber o que ia ser dito depois pela jornalista. Ela falou assim, because... this case can destroy Bolsonaro. E aí depois ela ainda fala, eu vou ficar muito triste se nada for feito por esse caso, porque esse é um caso de impeachment. Ela não fala... Ela não consegue, você não consegue, sendo honesto, você sendo uma pessoa honesta, você não consegue dizer que ela tem certeza do que ela falou ali, né? Essa é a minha tese. A minha tese é que aquele because não foi utilizado para criar uma relação entre as duas frases, como se elas fossem frases subordinadas, mas foi utilizado simplesmente para preencher um vazio. Quando você tira aquele because ali, a frase fica da seguinte forma, eu faço apenas isso. Esse caso... pode arruinar a família Bolsonaro. Então você tem duas frases independentes. É só isso que eu faço, eu estou muito ocupada. Esse caso pode arruinar a família Bolsonaro. É claro que você poderia argumentar e dizer que aquele because é exatamente para comprovar e que, né, que está ligando as duas frases. Não, eu faço só isso porque este caso vai arruinar a família Bolsonaro. E tudo bem, esse argumento, eu gosto desse argumento, porque, como eu já disse, eu apoio o Jair Bolsonaro. Mas como professor de inglês, eu sei que as pessoas ligam as duas frases sem querer. Eu sei que isso é uma coisa comum, eu sei que isso acontece. Então, vendo o tamanho da repercussão, eu não podia deixar de colocar o meu lado aqui, dizendo que, como professor de inglês, eu sei que isso acontece e eu sei que talvez ela não tenha tido esse objetivo. E aí, mais um motivo para você acreditar talvez nessa minha tese é o fato de que qual pessoa em sã consciência admitiria, numa entrevista internacional, digamos assim, uma conversa internacional, que ela fez isso para arruinar um presidente? Qual pessoa... Assim, talvez eu esteja pecando aqui por imaginar que ela seja mais inteligente do que ela é, né? Porque se ela realmente foi lá e falou para uma pessoa internacional, uma pessoa da França, que ligou para ela e falou, olha, eu quero te fazer uma entrevista para você, com você, relacionado a esse negócio do COAF, né, enfim, dessa denúncia do presidente que você foi a primeira a escrever sobre, e eu gostaria de gravar nossa entrevista, porque ele fala, inclusive, que ele registrou a conversa, e eu acho que ela sabe que está sendo gravada. Ou, enfim, digamos que ela não saiba que esteja sendo gravada, porque vamos assumir que ela não sabia que estava sendo gravada. Mesmo assim, numa conversa de telefone, uma pessoa que você não conhece, você admitiria que você fez você admitiria que você fez uma matéria e que você trabalha numa matéria só para arruinar o presidente do seu país? Quem seria tão burro? Quem seria tão burro? Então, eu posso estar errado e eu não vou botar minha mão no fogo de forma alguma, mas a minha tese se baseia em, número 1, brasileiros fazem isso. Eles usam o because como fillers, como preenchimento, para preencher um vazio que ficou na frase para que eles possam pensar. Número 2, quem em sã consciência admitiria que faz uma burrada dessas? Quem? Quem em sã consciência admitiria isso? Como eu disse, eu posso estar errado. Talvez ela realmente seja muito burra e realmente ela não só fala um inglês muito ruim, como ela também admitiu que ela quer arruinar o presidente do Brasil. E ainda que você seja de direita, de esquerda, do que você for, você buscar mentir para arruinar um presidente, isso não faz sentido nenhum. Então, isso não faz sentido nenhum, isso mostra que você não tá nem aí pro seu país, você só quer ver o circo pegar fogo. Ou talvez você só queira alimentar o seu ego, o que também é terrível, e aí, enfim, você não serve nem pra alimentar 3 porcos num lugar onde porcos ficam, que eu não lembro o nome agora. Agora, editando o vídeo, eu me dei conta que eu não deixei uma coisa muito clara que eu tinha que ter deixado. A diferença da minha tese entre a tese do Estadão, do Globo, é que eu ainda acho que a culpa seja do jornalista 100% e que a culpa não é do Bolsonaro e nem da Terça Livre e nem do jornalista francês em ter exposto ela dessa forma, porque quem não soube se expressar foi ela, e o que a gente entende assim que lê, assim que escuta o áudio, é exatamente isso que dá a entender. Então a culpa é dela, a culpa é dela porque ela não sabe falar inglês e não sabe se expressar, e ela não pode culpar os outros por terem entendido algo que pra mim demorou muito, eu tive que escutar 5, 6 vezes para que eu conseguisse realmente entender
o problema daquele because. Então, assim, a culpa é da jornalista, a gente sabe que o Estadão, que o Globo, que essas mídias são de esquerda, e a gente espera que elas vão fazer esse tipo de coisa, vão tentar mexer em matérias para que suje a imagem do presidente. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu sei que a internet é um lugar complicado e às vezes as mensagens não são passadas claramente. Bom, é isso, volta pro vídeo. Enfim, é isso, mas que fique claríssimo, todo mundo sabe que a mídia tende para um lado. Ninguém duvida disso. Todo mundo, é claro, e é cristalino, é de clareza solar, que toda a mídia é mais para a esquerda. Todo mundo sabe disso, ninguém nunca duvidou disso. Quando você lê todas as notícias de jornal, você sabe disso. Folha de São Paulo, Estadão, a mídia tradicional é de esquerda, todo mundo sabe disso, né? Isso não há dúvida nenhuma. É só você ver as matérias, é só você ver como é feita a cobertura em cima de Jair Bolsonaro. Isso não é um ponto nem que eu quero tocar nesse vídeo, isso é óbvio, todo mundo sabe. Então, por que a jornalista, e aí eu retomo meu ponto, por que a jornalista admitiria isso em uma conversa, sendo que ela pode ainda ser processada? Imagina se você admite que você está tentando criar fatos ou tentando criar uma narrativa falsa para derrubar um presidente. O tamanho do problema que isso pode causar. E aí entra o meu ponto final, o ponto final do vídeo é o seguinte: tenha conhecimento de que para certas posições e certas coisas que você vai fazer, você tem que saber inglês. O que faltou a essa jornalista foi reconhecimento próprio, conhecimento próprio, né? Self-awareness, que a gente fala em inglês. Faltou a ela self-awareness e faltou a ela, talvez, humildade para reconhecer que o inglês dela não está a par para se fazer uma entrevista do tamanho dessa responsabilidade. Foi exatamente esse o problema dela. Então, quando você está numa posição de mais importância, de mais poder, de mais responsabilidade, você tem que ter um inglês que respalde essa responsabilidade, que consiga segurar a necessidade da comunicação no seu trabalho. Você tem que se comunicar com pessoas do mundo inteiro, pelo amor de Deus. É até uma falta de respeito o Estadão ter uma jornalista que faz um trabalho tão importante e não sabe falar inglês. Olha, Estadão, eu faço aqui o meu apelo, me contrata. Pelo amor de Deus, me contrata, eu ajudo você, traduzo os textos, falo com quem for. Então me contrata, Estadão, eu não vou cobrar barato, eu vou cobrar bem caro, porque eu sei que vocês estão precisando, pelo visto vocês estão precisando. Então a vantagem de negociação é minha. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você acha que eu fiz um bom vídeo, você pode se inscrever no canal e deixar o seu gostei para você aprender inglês comigo. Você pode participar do meu Patreon também. Eu faço uma live uma vez por semana, onde eu ensino inglês lá para quem gosta do meu conteúdo. E é isso aí. Me diz o que você acha, me diz em qual tese você concorda, se a minha, se a do Bolsonaro ou se a do Globo. E aí, de qual lado você está nessa aí. O importante não é escolher lados, mas é sim olhar para os fatos com calma e com respeito e com honestidade intelectual. That's it, guys. Did you get it? Did you understand? Tag a friend.